Será mesmo que ele não enlouqueceu? Em uma primeira impressão, você não tem dúvida que o cara realmente ficou maluco. I don't exist. Mas depois de entender sua história e analisar diversas entrevistas e materiais de Jim Carrey, percebi que por trás de toda essa loucura existe algo genial e extremamente profundo nesse comportamento. Esse jeito de ser e agir afasta e desvia a atenção das pessoas para as coisas superficiais e insignificantes. A grande maioria vai dizer que ele está fazendo uma piada, que ele quer chamar atenção ou que simplesmente enlouqueceu. Mas esse comportamento nada mais é do que o reflexo de um cara que passou a vida inteira tentando agradar tudo e todos. E que ao perceber que aquilo tornou uma pessoa vazia e desconectada de sua verdadeira identidade, resolveu tacar o para tudo isso. Claramente de saco cheio dessa superficialidade, ele se conectou com sua versão mais autêntica. E as pessoas que não estavam acostumadas com esse novo Jim Carrey simplesmente o acusaram de louco, fechando a cabeça para compreender as mensagens impactantes que ele estava querendo transmitir. Todo esse comportamento de Jim Carrey fica ainda mais claro quando entendemos um pouco de sua história. Ele teve uma infância bem complicada. Vindo de uma família humilde, aos 12 anos viu seu pai ser demitido do trabalho e sua situação piorar ainda mais, fazendo com que sua família tivesse que morar dentro de uma van. Desde cedo, era notável sua aptidão para atuar e principalmente fazer os outros darem risada. People would come over to the house and they'd be greeted by a 7-year-old throwing himself down a large flight of stairs. They would say, "What happened?" And I would say, "I don't know. Let's check the replay." I'd go back to the top of the stairs and come back down in slow motion. E não demorou muito para ele perceber que essa seria a forma de tirar sua família da miséria. Então, ele passou a se dedicar cada vez mais para isso. Começou a se moldar para divertir e entreter as pessoas. E não tem jeito, a indústria do humor é totalmente voltada para a opinião dos outros. É um trabalho onde o seu sucesso depende completamente do julgamento positivo das pessoas. I was just building something that people would like. E foi assim que ele cresceu. Se transformou em um reflexo do que a sociedade queria e esperava que ele fosse. Obviamente, tudo isso iria explodir em algum momento. Fato que acabou acontecendo quando foi selecionado para fazer um filme sobre a biografia do comediante e seu ídolo pessoal, Andy Kaufman, intitulado O Mundo de Andy. Naquela ocasião, Jim decidiu que incorporaria o personagem de Andy por todo o período de gravação do filme, inclusive fora das câmeras. Era bizarro, ele não saía de jeito nenhum do personagem, ele só respondia quando chamavam ele de Andy, e isso passou a incomodar as pessoas com quem convivia. E ele não era um desconhecido na época, pelo contrário, já era uma personalidade de muito sucesso e um dos nomes fortes em Hollywood. Para você ter uma ideia, já tinha feito Debi Lloyd, O Máscara e o Show de Truman. Esse foi o momento da sua vida em que eu acredito que ele realmente tenha flertado com a insanidade, abrindo mão completamente de Jim Carrey, meio que se aproveitando da profissão para poder fugir da pessoa que ele era e passar a viver a vida a partir da perspectiva de outro cara. O negócio foi tão sério que anos depois, o Netflix resolveu fazer um documentário sobre isso, resgatando imagens dos bastidores que mantiveram escondidas por quase 20 anos. Universal didn't want the footage we took behind the scenes to surface so that people wouldn't think I was an asshole. No fim das contas, esse episódio acabou sendo útil para que ele se desse conta que Jim Carrey já não era mais uma representação real dele, mas sim mais um de seus personagens. O menosprezo e desgosto que ele tinha por si mesmo ficava evidente toda vez que o nome de Jim Carrey era mencionado, enquanto ele estava, digamos assim, possuído por Andy Kaufman. Obviamente, quando as gravações terminaram, ele sofreu muito para voltar a viver a vida como Jim Carrey. I realized, hey, wait a second, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? A indústria do cinema, de uma forma geral, não tá nem aí para isso, desde que o resultado final não seja comprometido. Por isso, os problemas psicológicos e a solidão que Jim Carrey enfrentou durante boa parte de sua trajetória eram muitas vezes vistos como algo positivo, porque tinham o poder de potencializar ainda mais suas atuações. A vida pessoal do artista é colocada em segundo plano.
Só para você entender, quando Jim Carrey foi escolhido para fazer o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o ator vivia um momento delicado em sua vida pessoal, onde, segundo suas próprias palavras, estava com o coração partido. O diretor do filme achou aquilo perfeito para o papel e chegou a dizer para ele: por favor, não melhore. So he asked me not to get well. That's how fucked up this business is. E essa era a carreira de Jim. Sua vida era dedicada aos outros. Ele desempenhava um papel social relevante, o que o obrigava a ser um personagem também fora das câmeras. Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part. Imagine o que acontecia se ele não fosse o Jim Carrey engraçado e brincalhão quando alguém se deparava com ele. Era uma frustração enorme, uma decepção, e por isso ele vivia nessa constante tentativa de estar à altura do que as pessoas imaginavam dele. Uma vida sem sossego, de alguém que se tornou um claro produto da sociedade. E não é muito difícil prever o que aconteceria. Depois de alguns anos suportando essa situação, ele chegou no seu limite e atravessou um dos momentos mais delicados da sua carreira: a depressão. Depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. Ele não sabia mais quem ele era. Completamente contaminado pela indústria que trabalhava, ele se deixou definir pelos outros e pelas coisas vazias e superficiais que foi adicionando ao seu personagem ao longo da vida. E apesar de ter chegado no topo, de ter conquistado o que muitos consideram como sucesso, ele sentia um profundo vazio dentro de si, percebendo que dinheiro, fama e reconhecimento não completam uma pessoa. I've often said that I wished people could realize all their dreams and wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. E foi bem aí que ele resolveu aprofundar sua busca por identidade. Durante esse período, suas aparições públicas eram cada vez mais raras. Ele não fazia mais tantos filmes como antes e, no meio desse processo, ainda perdeu sua ex-namorada, que era uma pessoa muito importante na sua vida. Nas suas raras aparições, ele mostrava já não ser mais o mesmo Jim Carrey de antes. Ele não estava mais vomitando piadas sem parar. Seu foco não era mais fazer todos rirem. Ele começou a trazer para as câmeras os seus fatos, a sua realidade. E as pessoas não estavam prontas para isso. Não estavam acostumadas com esse novo papel social. Por isso, a reação natural da mídia e das redes sociais foi a de difundir a ideia de que ele estaria perdido em meio à depressão, ou que ele tinha de fato enlouquecido. E vamos ser justos, em um primeiro momento, era realmente o que parecia. Mas depois de analisá-lo com mais calma, e ir além do que aquela situação aparentava ser, ficou muito claro que o que ele estava fazendo era simplesmente mostrar sua verdadeira personalidade. Era alguém que pela primeira vez havia se libertado das amarras sociais e tinha conseguido construir um personagem genuíno, criado e orientado por ele mesmo, e não mais pelo público. Ele não era mais um produto da sociedade, mas um produto de si mesmo. Alguém que estava tão comprometido consigo mesmo que não se importava mais com o julgamento e a opinião dos outros. Suas loucuras nada mais eram do que ele sendo ele mesmo, dando sua opinião legítima sobre os assuntos e usando dos seus talentos para fazer críticas sociais profundas. Thank you. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner Jim Carrey going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Nesse discurso, ele claramente ironizou a superficialidade e o vazio daqueles que buscam apenas prêmios ou bens materiais na vida. Em um mundo repleto de aparências, farsas e enganações, Jim Carrey quer simplesmente estar próximo à verdade. E a autenticidade é uma ótima maneira de fazer isso. Dessa forma, Jim acaba selecionando as pessoas que valem a pena ter por perto e afasta todos aqueles que não conseguem enxergar nada além do superficial, que estão completamente presos no mundo de aparências e, por isso, não vão nem se dar o trabalho de tentar compreender. Everywhere I go, people talk about the beard. They go, "What are you doing? Why are you growing a beard? Why are you growing a beard?" It's like they can't really think about anything else. Suas últimas entrevistas demonstram bem isso. Ele foge das perguntas irrelevantes.
e as aproveita para deixar mensagens profundas que a maioria nem vai compreender e dirá que ele está louco. Mas a essa altura, ele já não está mais nem aí para isso. Ele está livre de ser uma vítima do julgamento dos outros. Parte disso vem da sua renúncia ao próprio ego. No matter what you gain, ego will not let you rest. We're all trying to add things to ourselves so that we can finally define ourselves, and then everybody will get us and they'll go, okay, this is what you are. And then if you actually get there, you will find it so empty that you'll realize that's really not what it's about. Ele precisava se livrar daquela imagem e daquele personagem que carregava com ele. Precisava se livrar de todos os rótulos que faziam com que ele fosse refém da sua profissão. Note nessa entrevista como ele não está nem aí para o que os outros pensam dele, enquanto a repórter fica completamente chocada. Wait, tell me, is it true you're wandering the streets? You need a date to the party? What's up? No. I'm doing just fine. I just, I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. They say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry, you're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Se você visse essa entrevista sem todo esse contexto, você certamente diria que ele está louco. A mulher até parece ser normal, mas enquanto ele está conectado com ele mesmo, ela está preocupada com seu papel na sociedade, desesperada por ser compreendida e ser aceita. Veja como ela olha para a câmera como alguém que olha para o público e diz: eu não faço parte disso, sou como vocês, não sou louca como ele. E em certo nível, todos somos assim. O próprio Jim Carrey também já foi assim, constantemente preocupado com o que os outros vão pensar. E isso acaba nos desconectando de nós mesmos e daquilo que estamos vivenciando. Não me leve a mal. Eu não estou aqui para dizer seja você mesmo e que se danem os outros. Afinal, todos nós temos papéis sociais. Isso é claro, vivemos em sociedade, não tem jeito. O que quero dizer é que vejo a história de Jim Carrey como um alerta. Uma história de alguém que chegou onde sempre sonhou, mas que para isso abriu mão de quem ele realmente era. Alguém que se entregou, ficou cego na busca por um sonho e quando chegou lá, não sabia mais nem reconhecer a si mesmo. E por conta disso, enfrentou o período que deve ter sido mais duro de sua vida. Mas foi também um período de reconstrução, um momento de olhar para dentro e tentar se reconectar com sua essência. Algo que ele conseguiu fazer, é perceptível. Ele abandonou o homem desorientado que se deixava levar pelo que estava fora de si para se tornar um homem consciente, um homem maduro, que assumiu o controle da própria vida. And this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists. I have enough. I've done enough. I am enough. E a palavra-chave nesse processo é consciência. É você esquecer de todos os rótulos, ideologias, profissões e tudo aquilo que vem de fora para te definir. Porque isso limita suas possibilidades e te deixa preso em caminhos vazios e desconectados de sua essência. I believe we're a field of energy dancing for itself. Jim Carrey não está louco. No, sir. Ele é apenas alguém que precisou de experiências intensas para se conectar com a vida em seu estado mais puro e que usa de sua genialidade e relevância para difundir mensagens essenciais. Toda essa situação me faz pensar, o que é de fato ser louco? É ser alguém fiel a si mesmo, mas estranho para a sociedade? Ou alguém que abre mão de sua essência para ser aceito pelos outros?